Atenção, mais um dia muito movimentado para o Esporte Clube Bahia, mais um dia com movimentações do mercado. E hoje a gente vai fazer live daqui a pouco, na verdade depende da hora que você está vendo esse vídeo, mas pelo horário que ele saiu, daqui a pouco tem live às 20 horas no youtube.com/SMB Lives, nosso canal de lives. Então acompanhe, chegue junto, clique no link da descrição ou bote youtube.com/SMB Lives para não perder mais uma resenha tricolor, tá? Não perde tempo, chega junto, dá essa moral para a gente. Agora vamos falar sobre essas movimentações do mercado, vamos falar sobre destaque para o Bahia nas redes sociais, Copa do Mundo e muito mais, meus amigos. Bora lá! Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou, já dá aquela moral, clica no gostei, rápido, simples, fácil, ajuda muito, se inscreve, ativa o sino, são pelo menos 3 conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12, 18 horas, mas às vezes muda, ultimamente tem mudado muito, tá? A gente tem soltado 4 conteúdos por dia, muitas vezes, nos últimos dias foi assim, quando não der a gente vai soltar 3 pelo menos, então fique acompanhando, fique ligado com o sininho ativado e compartilha com todo mundo, manda nos grupos de WhatsApp, Facebook, marca no Instagram, no Twitter, nosso arroba aí, arroba Eu Sou Mais Bahia, arroba Matheus Barbaço, dá essa moral, dá essa força e propaga o nome do canal, beleza? Primeira informação, gente, tá na sua tela, ó, nosso querido Neto soltou aí, ó, o Santoro tem a malemolência, esteve acompanhando de perto os passos iniciais de Guardiola no Manchester City e ao lado de Ferran Soriano, CEO do Grupo City, Khaldun Mubarak, presidente do Manchester City, e Chick Bergstein, né, diretor esportivo do Manchester City. Agregará muito. Santoro participou ativamente desse processo, né, acompanhando de perto, como a gente já falou, tem 9 anos de experiência de City Football Group e nesse começo da trajetória de Guardiola lá no Manchester City, ele estava presente acompanhando de perto. Como vocês podem ver aqui, ao lado de Khaldun Al-Mubarak de um lado e de Ferran Soriano do outro, tá? E eu aproveito o gancho dessa informação sobre Santoro para poder falar que a gente tinha comentado em um dos vídeos de ontem que ele iria conceder uma entrevista coletiva de apresentação no dia de hoje lá no CT Varijo Macedo, tá? Mas isso foi modificado, a assessoria de comunicação do clube mandou para a imprensa a mudança. E em breve a gente deve ter mais novidades sobre essa coletiva de apresentação de Cadu Santoro. Ele falou um pouco antes da apresentação de Renato Paiva, mas vai ter uma coletiva só para ele, para que ele possa esclarecer as dúvidas, responder à imprensa, poder ser questionado, tá? Então fique atento, fique ligado, porque qualquer novidade você vai ver aqui no canal, beleza, meu povo? Rapaziada, o Bahia hoje soltou uma publicação, né, nas redes sociais se despedindo de alguns atletas. Algumas despedidas têm acontecido aí aos poucos, os outros jogadores estão saindo mesmo sem se despedir, né, e o Bahia tem feito questão de lembrar daqueles jogadores, daqueles atletas que, de certa forma, foram importantes para o Bahia nessa temporada ou na temporada anterior. Como, por exemplo, o Luiz Otávio, que chegou para o Bahia em 2021, acabou caindo com o clube, mas foi campeão da Copa do Nordeste, subiu para a Série A agora em 2022, está se despedindo, o contrato chegando ao fim. O Correio tinha comentado ontem sobre a situação, Luiz Otávio realmente não permanece. Outro que não permanece é Matheus Davó. A gente já tinha comentado que ele apareceu na lista de jogadores que iriam se reapresentar lá no Corinthians, apesar de Andrei Sanches ter comentado ao longo desse ano em uma oportunidade sobre o interesse do Grupo City em contratar Matheus Davó. O Grupo City não quis manter o atleta e Davó volta para a equipe do Corinthians. E outro que não permanece é Patrick De Luca. A gente comentou sobre ele mais cedo, sobre a situação avançada com o Vasco, faltando mesmo apenas o anúncio aí. Ele também tinha contrato até o final da temporada, até o final de 2022, e o Bahia não permaneceu com o jogador. O Bahia publicou o seguinte: campeões do Nordeste 2021 e titulares no acesso 2022, o zagueiro Luiz Otávio e o volante Patrick se despedem do clube ao final de seus contratos, assim como o atacante Davó, artilheiro da nossa campanha de retorno à Série A. Obrigado e boa sorte, #BBMP. Foi essa publicação do Bahia, fazendo essa lembrança para os atletas. Sempre que eu vejo essas despedidas, só me vem à mente Lucas Fonseca, que foi um jogador que fez diversas partidas pelo Bahia, muito representativo ao longo deste último século aí, e não foi lembrado na despedida, provavelmente por conta dessa rixa aí na hora da saída. Lucas Fonseca saiu essa informação recentemente, colocou inclusive o Bahia na justiça, mas enfim, tá aí feita a menção pelo clube para alguns atletas que saíram do tricolor de aço. E outros ainda vão sair, tá, gente? Não parou por aí, não. A lista de dispensa continua aumentando, a barca continua
continua aumentando aí de jogadores que estão se despedindo do Bahia nesta temporada. E olha quem poderia chegar, mas não vai, não tá na nossa realidade ainda, infelizmente. Este cara que aparece na sua tela é Julián Álvares, atacante da seleção argentina que fez 2 gols, sofreu pênalti hoje e que pertence ao Manchester City. Saiu do River Manchester City, questionado por alguns jornalistas lá na Argentina, está brilhando no Manchester City e agora na seleção argentina. Pôde contribuir para esse triunfo que colocou a Argentina na final da Copa do Mundo. Olha o recado que ele mandou no dia da Assembleia em que o Bahia foi vendido para o City Football Group. Vamos relembrar aí, ó. Obrigado, Bahia. Obrigado, Bahia. Obrigado, Bahia. É isso, meu povo. Obrigado, Bahia. Um dos destaques da Copa do Mundo, finalista da Copa do Mundo, Julián Álvares, mandou um recado para o Bahia, assim como outros jogadores do City Futebol Group, por exemplo, Ederson, né, que foi eliminado aí com a seleção brasileira, também mandou um recado, mandou um abraço aí para o torcedor tricolor que estava acompanhando a Assembleia, seja presencialmente lá na Fonte Nova, seja de casa, tá? Parabéns aí para Julián Álvares. Eu confesso que eu não estou torcendo para a Argentina, mas evidentemente que tem que lembrar, né, de uma situação como essa, um ativo do City Football Group, do Manchester City, lembrando do esquadrão, né, sendo usado aí para poder estreitar os laços entre Bahia e Manchester City. Enfim, boa sorte para ele aí nessa Copa do Mundo, sucesso na sua caminhada vestindo a camisa do Manchester City. Gente, outra informação do nosso plantão tricolor de hoje, uma matéria do jornal Globo, cara, exatamente, que saiu destacando as redes sociais do Bahia, destacando o crescimento das redes do Bahia após o anúncio da SAF. Tem aí a matéria do Atos Moura dizendo o seguinte: vento para o Grupo City movimentou as redes do clube. A aprovação da SAF pelo Bahia e o início do trâmite da venda de 90% para o Grupo City fez o clube ter um aumento das suas interações nas redes sociais. Em uma semana, dos novos seguidores, 20% deles foram de fora do país. Olha isso, cara. Sensacional. As postagens atingiram números recordes de engajamento. Os posts que anunciou a aprovação da SAF, somadas às 3 principais redes sociais, teve mais de 1 milhão de interações. O mesmo aconteceu com o vídeo do CEO do Grupo City, Ferran Soriano, que atingiu 700 mil pessoas. Por onde andam? Aí é outra matéria, perdão. Olha aí o que disse Guilherme Benitani, presidente do Bahia. São números que mostram a grandeza do Bahia e também o tamanho desta parceria com o City Football Group, por meio de um engajamento que chega a ser 60% maior do que aquilo que conseguimos habitualmente. Tá aí o destaque feito, né? Mais um destaque, né? A repercussão internacional já tem evidenciado isso. Agora, o alcance nas redes sociais mostra que, para além de diversas outras coisas que vão ser agregadas com a chegada do City Football Group, o Bahia ganha em visibilidade, mídia e muitas coisas mais. A gente que vive disso, a gente que está imerso nesse processo, nós que temos o maior canal independente sobre o Esporte Clube Bahia, sabemos, temos dimensão da grande importância que tem esse tipo de movimentação e a imagem do Bahia sendo espalhada pelos 4 cantos do planeta Terra, tá? Massa demais! Rapaziada, vamos falar sobre movimentações do mercado da bola. Saiu uma notícia agora há pouco que pegou o torcedor tricolor de surpresa. O atacante Biel, ou conhecido anteriormente no Fluminense como Gabriel Teixeira, que jogou a última Série B pela equipe do Grêmio, foi bem lembrado por Farid naquele vídeo sobre o Bom Rildo, pode estar vindo para o esquadrão. O Bahia fez uma proposta de quase 10 milhões de reais pelo jogador de 21 anos, que teve 11 participações diretas em gol em 33 jogos pelo Grêmio. Foram 5 gols, 6 assistências e uma participação ativa na conquista do acesso pela equipe gremista. Tá aí a matéria de Thiago Lima, lá do Rio de Janeiro. O Bahia faz proposta de quase 10 milhões de reais ao Fluminense por Biel. Atacante de 21 anos estava emprestado ao Grêmio e se destacou na última Série B. A matéria diz o seguinte: com o atacante Kaique bem encaminhado, o Bahia mira outra cria da base do Fluminense para 2023. Gabriel Teixeira, mais conhecido pelo apelido de Biel, o jovem atacante de 21 anos estava emprestado ao Grêmio, onde foi um dos destaques na campanha de acesso do time na Série B, com 5 gols e 6 assistências em 33 partidas. O Bahia ofereceu 1,8 milhão, né, de dólares, que dá aí cerca de 9,5 milhões de reais na cotação atual. Para comprar o jogador, que tem contrato no Fluminense até o fim de 2025, o valor em real é o mesmo que o Grêmio tinha na opção de compra. A diretoria tricolor está analisando a proposta que foi vista com bons olhos pelo atacante. O Grêmio chegou a abrir negociações para comprar o garoto, mas com a mudança de gestão após a eleição, o clube recuou. No Fluminense, o técnico Fernando Diniz pediu o retorno do jogador e o colocou nos planos para 2023, mas com a chegada de reforços para o setor ofensivo, como Kenny Lima, a tendência é que Biel não tenha muito espaço. Cria de Xerém, Biel faz parte da geração de ouro do Fluminense.
a mesma que revelou nomes como André, Luiz Henrique e João Pedro, e subiu para o profissional no ano passado. Pelo time principal tricolor, ele soma 47 jogos e 5 gols marcados. O Bahia contratou o técnico português Renato Paiva, ainda não anunciou nenhum reforço para 2023, mas tem negociações em andamento com o atacante Kaique do Manchester City, o zagueiro Canu do Botafogo e o atacante argentino Tomás Molina da LDU do Equador, além de outras situações que a gente já abordou por aqui, né? Inclusive, Thiago Lima também disse nas suas redes sociais que Biel viu com bons olhos a proposta do Bahia e a tendência é que o Fluminense aceite a oferta para poder vendê-lo, beleza? A gente fala mais sobre isso, gente, na live que iremos fazer daqui a pouco no SMB Live, então acompanhe, não perca, fique junto conosco. Tamo junto, forte abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Maior do Nordeste. E você?